Olá, telespectadores do programa Ecologia em Ação. Mais uma turnê aí, mais uma discussão interessante. Nós que somos cidadãos, que nós olhamos para a nossa cidade, temos amor a ela. Vivemos aqui, criamos nossos filhos, nossa família, ganhamos dinheiro e perdemos dinheiro também, né? Mas o tema é das gerações do futuro. É um tema bastante complexo, bastante agressivo por parte de alguns cidadãos, que eu não considero cidadãos, que são oportunistas. E esse tema nós vamos discutir com o nosso conselheiro da cidade, o mais votado, Jordi Castan. Seja bem-vindo, Jordi, ao programa. Vamos pegar pesado hoje? Vamos pegar como sempre. Não tem como pegar leve, a gente tem que defender a cidade. O tema que está em discussão novamente é o Vale Verde, o Verde Vale. O Vale Verde, o desenvolvimento urbano, as áreas de expansão urbana, a cidade aumentando cada vez mais o seu perímetro, esses são temas que são importantes, interessam para o cidadão, interessam para todos nós. Tem a ver com o nosso futuro, com a cidade que nós queremos, aquela cidade que a gente defende. É isso que a gente quer. Quem é o lobista desse vale? O Vale Verde tem muitos interessados e tem um lobista oficial que se apresenta como defensor do Vale Verde, que é o ex-vereador Cristo, o professor Cristo. E claramente ele toma a defesa da proposta do Vale Verde e tem assumido esse papel, não se esconde, e acho muito honesta a posição dele de defender abertamente aquilo no que ele acredita, que é um projeto gigantesco para a cidade, um projeto com um impacto enorme para a cidade e para a área rural e para as áreas verdes que ainda permanecem no nosso cinturão verde. De quem foi a autoria desse projeto, um dos participantes? Esse projeto não tem uma autoria concreta, é um processo que vai em evolução, então teve diferentes profissionais que têm participado dele. Um dos autores que se apresentou nas diferentes audiências que teve, o arquiteto Marcel Virmont Vieira, que em uma das audiências que teve na Câmara de Vereadores em 2018 se apresentou como autor do projeto. Mas é um projeto que envolve diferentes disciplinas de profissionais, então tem mais gente envolvida, tem mais gente acreditando no projeto e defendendo o projeto. E o que você acha como paisagista também, urbanista que você é, né? Você tem defendido muito essa questão de qualidade de vida, né? E é bom esse projeto para Joinville? Olha, eu acho, em princípio, que todos os projetos que venham para a cidade, a gente tem que analisá-los com critério, tá? Eu não gosto de achar coisas, eu gosto de estudar as coisas, de me aprofundar nelas. E o que eu vejo são dados, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que Joinville é uma cidade que tem 210 quilômetros quadrados. Esse é o nosso tamanho como cidade, tá? Então, o Vale Verde é um projeto de 50 quilômetros quadrados. Então, nós estaríamos falando no Vale Verde de praticamente de um quinto a mais, a cidade aumentaria quase um quinto a mais. É muito, tá? É um projeto único que tenha um impacto dessas dimensões é gigante. Só para ter uma ideia, na discussão do plano diretor que está sendo revisto, o relatório do vereador William Tonesi prevê aumentar o perímetro urbano em 96 quilômetros quadrados. Pode parecer muito, pode parecer pouco. Só para entender, isso vai representar, caso essa maluquice seja aprovada, e isso vingue, vai representar um aumento de perímetro urbano de 45%. Barbaridade. Tá? O que representa um aumento do perímetro urbano de 45%? Primeiro, uma cidade menos eficiente, uma cidade mais cara. Primeiro, os ônibus vão ter que rodar muito mais, então, portanto, a tarifa de ônibus vai aumentar para todo mundo, todos nós vamos pagar mais caro pelo ônibus. Vai representar um aumento de custo da cidade, porque vai ser preciso aumentar a oferta de serviços públicos, tanto de saúde, como de educação, como de infraestrutura. Água.
Água e esgoto, vamos ter que aumentar a rede de água, vamos ter que aumentar a rede de esgoto. Lembrar que a nossa rede de esgoto, a cobertura de esgoto, está abaixo da média nacional. Nós temos pouco... Com esse atual perímetro? Não, com o atual perímetro, Joinville tem uns índices vergonhosos. Tá? Estamos sobre o 30%, abaixo da média nacional. Se nós aumentarmos o perímetro urbano 45%, nós vamos ficar em níveis de Belém do Pará, que é uma das cidades, das capitais, que tem o menor índice do Brasil, para ter um indicador claro. Tá? Então, nós vamos estar com praticamente 15% de cobertura de esgoto. Então, é terrível o custo para beneficiar alguns que compraram áreas rurais a preço de área rural e que agora estão esperando por todo esse trabalho de articulação política que é justo. Quer dizer, cada um tem o direito a defender os interesses que ele quer, de defender os seus interesses econômicos, só que a gente tem que olhar a cidade como um todo. Qual é a Joinville que vai sair disto? Caso esse projeto do Vale Verde e outros projetos de expansão urbana de grandes áreas, tá? Como tem um grande projeto de expansão urbana em volta da UFSC, é um projeto lá também de 32 quilômetros quadrados, que é uma área significativa. Que é um banhadão, né? Boa parte dele em área alagável, que é outra preocupação, quer dizer, destas áreas de expansão urbana que estão sendo propostas, quais delas estão em áreas alagáveis? Boa parte da estrada da ilha, da margem do Vale do Cubatão, são áreas conhecidamente alagáveis. Quando é uma área alagável e está destinada à agricultura, o impacto é muito baixo, são áreas permeáveis. Então, são áreas que têm essa função, você sabe, como engenheiro agrônomo, qual é a função disso daí? Absorver uma enchente, uma enxurrada, deixar que essa água se espalhe, perca a velocidade, infiltre e alimente esses solos agrícolas com a fertilidade que traz essa água com todos os nutrientes que veio arrastando do rio Cubatão, do rio Quiriri. Então, impermeabilizar essas áreas, ocupar essas áreas, colocar população nessas áreas, é uma temeridade, é uma irresponsabilidade, eu diria. Então, eu acho que a gente não deve achar, deve ter certeza, né? Tem que ter então, certeza. Nós temos a certeza que a nossa qualidade dados de vida vai despencar, em parte. Primeiro, a cidade vai ficar mais cara, vai ficar menos eficiente. E tem mais dados nesse sentido. E a diluição dos impostos também, né? Tem uma leitura curta dizendo que se a gente converte a área rural, eu lembro, por exemplo, o arquiteto Marcel Virmont Vieira defendia isso numa das audiências de que ele participou, de que isso seria bom para a cidade, porque isso aumentaria a receita de IPTU e de ITBI. É uma visão interessante. Por outro lado, temos um custo muito mais caro. Tá? Então, em troca de uma receita de IPTU espalhando a cidade, fazendo a cidade mais espraiada, nós vamos ter custo de cidade muito mais alto para todos nós, tá? Transporte nesse sentido. Mas eu vou comparar dados também. Por exemplo, Curitiba, que Joinville gosta muito de se espelhar em Curitiba, tá? Curitiba tem 412 quilômetros quadrados e desses 412 de área urbana, tá? E desses 412 quilômetros quadrados, isso nos dá para uma população de 1.100.000, 1 milhão e pouco que tinha Curitiba em 2021, isso nos dá 2.590 habitantes por quilômetro quadrado, é uma densidade de população. Joinville tem 536 habitantes por quilômetro quadrado. Então, no mesmo perímetro que nós temos hoje, tá? Nós teríamos condições, seguindo o modelo de Curitiba, por exemplo, de quadriplicar a população. Então, a pergunta é, nós precisamos espalhar a cidade mais? Eu entendo que tem determinados pontos, no Espinheiros tem pontos, tem alguns pontos onde sim, já tem infraestrutura e isso faz sentido, mas estamos falando, por exemplo, na área de expansão urbana dos Espinheiros de 2 quilômetros quadrados. Na área de expansão urbana da Estrada Palmeira estamos falando de 1 quilômetro quadrado. Então, a cidade precisa crescer? Precisa, sim. Pontualmente, com muito critério, com muito conhecimento, nos lugares certos e onde a gente está crescendo contíguo aonde nós já temos infraestrutura. O que nós não podemos é imaginar que podemos apoiar, alguém com bom senso possa apoiar um projeto que vai aumentar em 51 quilômetros o perímetro urbano. Isso daí é um contrassenso. Eu sou nascido em Joinville, né? Eu sou joinvilense de adoção. Nativo, Hospital Dona Helena.
na década de 30, no tempo do Getúlio Vargas. Então eu venho acompanhando essa cidade, que eu amo muito, tenho muito prezo muito ela, tenho acompanhado as diferentes gestões municipais e de vereadores. E o que mais me choca é os interesses, os oportunismos sobre a cidade para ganhar dinheiro. Então, eu trabalhei na zona rural com o Ivan Rodrigues na década de 60, quando me formei agrônomo, e lá a gente via a Estrada da Ilha como um cinturão verde. É o cinturão verde da cidade. E nós tínhamos, naquele tempo, com meu sogro, com o Pisato, a primeira granja aqui de Joinville, do norte e do nordeste de Santa Catarina, granja de frangos e galinhas de postura. Então, era um negócio interessante. E a Estrada da Ilha tinha algumas propriedades, aliás, muitas propriedades produtivas, porque Joinville produzia 25 mil litros de leite por dia. Era o gado era péssimo de qualidade, né? Uma vaca, a média dela era 6, 7 litros só. Na época não tinha o melhoramento genético que nós temos hoje. Não tinha, mas isso foi sendo melhorado com o tempo, mas acabou. Sim. Acabou. E aí a gente também viu com muita tristeza, por exemplo, um parque Pirini dentro do mais rico solo do estado de Santa Catarina, uma área de aluvião. E depois agora com outras invasões, como os contratos de gaveta, são moleques que fizeram isso, é uma molecagem contra a cidade. E tem vereador que apoia isso, certo? Tem. E depois nós temos aí, você veja a invasão do Quiriri, o nosso manancial de água sendo agredido para fins imobiliários. E a quantidade de imobiliárias, gente fina da alta cúpula da elite de Joinville, comprando propriedades rurais a preço de banana. E aí forçando alguns vereadores a mudar isso de lei e dizer que o PTU vai dar rendimento muito bom para a cidade. Então, o que você acha disso? Olha só, estou mostrando agora aí o gestão urbana. Olha só que quadro bonito, no tempo que a prefeitura estava sendo em construção. E olha aquele prédio que hoje de vez em quando é verde, de vez em quando ele é amarelo, e aí ele está um prédio de 4 andares, posado dentro do rio, vejam só, dentro do rio. E agora, isso se chama gestão? Bom, esse é o resultado da má gestão. Esse é o resultado da má gestão. Isso não é uma gambiarra urbana? Joinville está cheio de gambiarras urbanas. Joinville está cheio de loteamentos que foram autorizados em áreas sabidamente alagáveis. Certo, tá? Em morros. Tá? Em morros. Tá? Então, Joinville está pagando o preço dessa visão de curto prazo. Mas a gente tem que lembrar também um pouco como essas coisas acontecem. Nada disso é por acaso. Tem 2 leituras que eu acho interessantes. A primeira é que tem vereador defendendo que frente a Joinville, onde nada pode, nós vamos partir para Joinville, onde tudo pode. E acho que a gente tem que olhar isso com muito cuidado e muita atenção. Tem uma frase que eu gosto muito, e que nesse caso eu acho que é oportuna, é que nós temos que diferenciar 2 grupos nesse sentido. Quando a gente fala, e nós temos em Joinville, na área rural, algumas ocupações ilegais, tá? Nós temos que diferenciar os marginais dos marginalizados. Os marginalizados são aqueles, que na Vila Canela nós temos alguns lugares onde teve ocupações irregulares que têm que ser regularizadas. E tem projetos para isso, tem programas para isso. O ProUrb é um programa que permite isso. A própria Vigorelli era uma ocupação de marginalizados. Marginalizados, certo? Exatamente. Marginais são estes a quais você se referiu. Oportunistas. Exatamente. Marginais são aqueles que se aproveitam disso, compram terrenos rurais por preço de área rural, porque a área rural tem um valor urbano diferente e o município de Joinville se divide em área rural e área urbana, são áreas diferentes, com valores diferentes. Então, 1 metro quadrado de área rural pode custar 10, 15 reais comprando uma área maior, por hectare, coisa assim. E aí, graças a essa relação promíscua, porque a palavra correta é promíscua, com alguns vereadores ou com alguns secretários, consegue mudar o zoneamento, aumentar o perímetro urbano sobre essa área e, a partir disso, o valor desse imóvel muda. Pode passar de 10 ou 15 reais a 100, 150 ou mais do que isso. Então, é uma forma muito fácil de enriquecer. Se a gente faz isso
como era feito tradicionalmente, acontecem essas coisas. Se a gente faz isso corretamente, abertamente, seguindo os trâmites legais, e a lei permite isso, e é importante que fique claro que a lei permite que a gente tem que apoiar que o aumento do perímetro urbano seja feito de acordo com a legislação. Então, é uma justificativa, se prova que tem infraestrutura, que tem uma demanda, etc., etc., e isso vai gerar uma mudança de valor. Parte dessa mudança de valor te retribui para o município, tá? Na forma da outorga pela mudança de uso. E esse é o tipo de coisas que a gente tem que aprovar, que isso seja feito claramente, de uma maneira transparente, sem fazer as coisas por baixo dos panos. Mas eu, quando vejo um vereador propondo alterações num perímetro urbano que representam 96 quilômetros quadrados e 45% a mais no perímetro urbano do município, eu me preocupo. Me preocupo muito porque eu acho que nós estamos cometendo um crime com os nossos filhos, com os nossos netos. E acho que a gente tem que ter uma preocupação com a Joinville do futuro, das próximas gerações, o que você falou no início do programa. Nós temos que pensar além dos 4 anos que vai durar esta gestão, nós temos que pensar de geração em geração. Eu acho que tem 2 tipos de cidadão, né? Um cidadão que tem caráter, que ama a sua cidade, que quer o bem da sua família, que quer ganhar dinheiro honestamente e não saqueando a qualidade de vida em benefício próprio, né? Então, existem esses 2 tipos de cidadão, né? Então, aquele cara que foi eleito, já apoiado por setores imobiliários. Eu fui candidato a vereador em 1986. E uma das reuniões foi promovida pelo setor imobiliário de Joinville, para ver o que o Gero Guerti vai fazer quando eleito, porque nas estatísticas de eleição que estavam sendo divulgadas, eu estava muito bem cotado. Nas pesquisas, o Guerti estava bem. E aí eu fui chamado pelos imobiliários da época, né, para ver, oferecer um uísque. Digo, não vou tomar uísque, se eu fico aí meio no porre, os caras vão me passar conversa, né? Então eu disse, vocês vão me desculpar, mas essa proposta de vocês, eu não vou embarcar nela, eu vou me retirar, que não é o caminho, né? Gert, nesse sentido imobiliário, eu acho que tem outro ponto que é importante. A gente tem que entender, e tem 2 coisas, tem 2 histórias que eu gosto muito de contar nesse sentido, para entender um pouco a cidade. A cidade é um bem econômico. Tá? Tem gente brincando de banco imobiliário de adultos, não aquele banco imobiliário de criança com dinheirinho de brinquedo. Não? Então, na realidade, o que acontece? Se eu tenho um território urbano, os imóveis em Joinville têm um valor. Tá? E esse valor é o valor que o mercado dá. Joinville tem ainda muitas áreas verdes, muitas áreas vazias, desocupadas, dentro do perímetro urbano, que precisam ser ocupadas. É importante entender isso. Estamos falando daquelas áreas que não estão sendo ocupadas. Então, eu acho que nós temos todos que defender que a cidade seja mais eficiente e que nós não tenhamos áreas especulativas sendo paradas, engordando. Essa é uma coisa. Exatamente. A segunda parte disso é que vai acontecer quando num mercado como o joinvilense aumentemos a oferta de imóveis urbanos em 45%. O preço cai. É uma coisa tão elementar que todo mundo entende, lei de oferta e procura. O preço cai dentro do atual perímetro urbano. Exatamente. Tá? Então, a oferta é muito maior do que a Exatamente. Então, tem que entender o impacto que representa um projeto como o do Vale Verde, por exemplo, ou como o projeto da Zona Leste, da Zona Sul, onde tem um aumento desproporcional de oferta de uma única vez. As cidades que têm um planejamento urbano organizado, eles vão prevendo, e está claro, está em lei, o crescimento da cidade. Claro que a cidade tem que crescer, claro que tem que crescer. Ninguém é contra que cresça. É o caso de Araquari, está com 20 mil lotes em oferta. Não, mas vai ter um momento que tem mais lotes do que o mercado consegue assumir, certo? Mas as cidades que crescem de uma forma planejada, elas vão crescendo. Então, vamos crescer até aqui. Quando isso esteja ocupado e a cidade esteja bem adensada, então nós vamos crescer mais um pouco. E aí, isso que nós não temos aqui. Essas 2 ofertas... Isso nós temos na Espanha, né?
Na Espanha já teve também, na década de 70, escândalos muito grandes nesse sentido, e eu acho que a gente tem que aprender disso. Tem cidades, Portland, por exemplo, nos Estados Unidos, é um excelente modelo de desenvolvimento nesse sentido. Eu já sei hoje onde a cidade vai crescer, então não tem engano. Tá? Mas aqui nós vivemos num jogo imenso de banco imobiliário, onde na metade do jogo, eu digo, não, agora a rua mudou de valor. Aquela rua que você não valia nada porque era rural, de uma hora para outra, por uma emenda parlamentar ou por um relatório político de um determinado vereador, mudou de valor. Agora passa a ser urbano, o que era rural, e aquilo que não valia nada passou a valer. Esse é o nosso banco imobiliário em que nós convertemos a cidade. Aquela teoria da participação dos lucros, né? Sim, é uma maneira de enxergar. É uma maneira muito interessante, né? Sim. Mas é uma senhora aposentadoria, hein? Mas eu acho que esses são os pontos que a gente precisa discutir, o impacto que essas mudanças tão radicais representam. 50 quilômetros quadrados é o tamanho de alguns municípios de Santa Catarina. Então tem que cuidar muito na hora de alegremente permitir que a cidade aumente. E quais são os instrumentos que a sociedade de Joinville tem para disciplinar e frear essa volúpia toda que tem aí imobiliária? Gostei de volúpia porque acho que volúpia define bem. A sociedade tem instrumentos. O primeiro é a participação cidadã, a participação no Conselho da Cidade, a participação nas associações de moradores, a pressão sobre os vereadores. E a eleição correta dos candidatos. Claro, vereador, né? Nós precisamos nos inteirar melhor. Nós temos hoje uma Câmara nova, tem muito vereador jovem, tem vereadores com um bom currículo, com uma boa formação, mas os vereadores, a maioria deles, por ser novos, eles não têm a memória do que é o desenvolvimento da cidade. Tem que entender o desenvolvimento da cidade, entender como as cidades crescem. É normal a pressão da indústria, por exemplo, no caso do Perini, que você citou, do próprio distrito industrial, das cidades sobre as áreas agrícolas, porque as áreas agrícolas, em geral são áreas planas, boas para crescer, são áreas que já têm infraestrutura de ruas, de estradas, etc. Então, existe uma pressão nesse sentido. O que o poder público não pode fazer é ser venal no sentido de concordar com o avanço sobre o perímetro, sobre a área rural. Então, o que um bom administrador, um bom planejador tem que fazer é ter regras claras para a cidade. Se eu sei que eu não vou poder construir lá, eu sei que aquele valor vai ser mantido e que aquela atividade econômica agrícola vai ser mantida. Eu sei que aquela área que é rural, ou que é permeável, ou que é alagável, não vou ter um loteamento sendo aprovado, como nós temos umas áreas aí, vários jardins, onde foi permitida a ocupação de área à margens do Cubatão, no Cubatão Velho, nessas áreas todas, e que são áreas alagáveis. Foi um crime que se cometeu com essas pessoas que compraram lotes lá legalmente, porque teve loteamentos legais nessas áreas, e que hoje, a cada enchente, o rio sobe e entra água na casa. É um desastre. Exatamente. E nós temos isso no perímetro urbano. Nós temos outra discussão séria, que é a ocupação da margem dos rios. Nós estamos querendo permitir acabar com a margem dos rios, então não vai ser mais possível nem limpar os rios, nem vai ser possível que as águas se espraiem sobre a mata ciliar e sobre as áreas de preservação sobre os rios. São coisas que a gente tem que entender. Estamos pagando muito caro e vamos pagar cada vez mais caro. As enchentes são mais frequentes, as enchentes são cada vez mais altas e áreas onde antes não tinha enchente, agora está dando enchente. Pela impermeabilização, pelos aterros, né? Pelos aterros, porque onde o rio crescia, ou a água crescia, agora foi aterrado. A prefeitura, para autorizar um prédio novo, uma construção nova, exige que tenha uma cota mais alta, e aquela água que se espraiava naquela região não pode mais ir para lá, vai para a rua. E, nós temos que considerar também, que poucos consideram, é a questão da drenagem, né? Se você aterra um terreno, aquele engenheiro que era para dar um laudo ambiental, ele usou de falsidade ideológica, dizendo que não tinha nenhum riacho ali, não tinha nenhum rio, não tinha nenhuma lagoa, não tinha nada, não tinha nem mato em cima. Ele dá uma declaração falsa e o poder público aprova o aterramento ali. Sim. E o desastre é os vizinhos que pagam o pato. Sim. Lamentavelmente, isso é prática comum.
Agora, não existe fiscalização. A fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia não atua. Em Joinville, região grande aqui do Nordeste, Santa Catarina, parece que tem 1 ou 2 fiscais, ou uma fiscala e um fiscal, para toda essa região, só para a engenharia civil, não tem para as outras categorias da engenharia. Então, o que acontece? Propositalmente, o poder público, ele é dominado pelo capital. Eu não sou comunista, nem você. Não, menos ainda. Né? Mas a gente tem que reconhecer isso, que o capital força o poder público a não ter fiscalização, para deixar isso ocorrer. O nosso Ministério Público já foi ótimo, sim, ele está assim, muito fragilizado, não tem o apoio das bases. É verdade, mas também é verdade que aí nós estamos falando de outro ponto que você tocou muito bem, que é os valores éticos e morais, certo? Não adianta nem ter fiscalização se as pessoas que dirigem as secretarias, ou os engenheiros, ou os profissionais da arquitetura, da agronomia, que assinam os laudos ou que fazem os projetos, não têm os mínimos valores éticos e morais e fazem coisas à revelia da lei. Não tem fiscalização, é absolutamente impossível fiscalizar tudo. E aí nós precisamos que a sociedade se manifeste, que a sociedade denuncie, que de fato nós tenhamos os instrumentos de defesa da sociedade. Porque o preço de toda esta situação, nós todos estamos pagando. E a gente vê cada vez mais as enchentes, por um lado, vemos a situação recente, agora no Recife, tá? Dessa situação da quantidade de mortes que teve e tal. São enchentes que estavam programadas, como já aconteceu em Petrópolis, como aconteceu em Niterói, como aconteceu em tantos outros lugares. É resultado de falta de planejamento urbano. E isso é o que a gente está alertando. Quer dizer, avançar sobre áreas conhecidamente alagáveis, avançar o perímetro urbano, impermeabilizar áreas que são áreas rurais e áreas permeáveis, é um crime que estamos cometendo com esta cidade e com as gerações futuras. Então a gente vê que os mecanismos de controle é o Conselho da Cidade, é o CONDEMA, também o Conselho Sim. Municipal de Meio Ambiente. Sim. Né? E aí a gente tem que ver também, observar quem são os participantes desses conselhos. Como é que eles quiseram ser eleitos dentro desse conselho para começar a maquinar novamente e dominar a sociedade para benefício próprio. Isso aí é uma baita sacanagem. A quem representam? Porque dentro dos movimentos populares, que é o grupo no qual eu participo, milito e pelo qual eu me elegi, tem muita gente que na realidade representa outros interesses que não dos movimentos populares. Isso é evidente. Tem gente que se apresentou por algumas instituições que no fundo nem deveriam estar nos movimentos populares, que não atendem aos critérios, mas que estão lá, foram eleitos. E é importante entender que o Conselho da Cidade não tem que falar só de urbanismo. Nós temos que falar do lixo, nós temos que falar da mineração, nós temos que falar da preservação, nós temos que falar da cultura, nós temos que falar de tudo aquilo que representa a cidade. A cidade é muito mais que urbanismo, loteamento e ocupação de várzeas. A cidade é o modelo de preservação do patrimônio, o modelo de ocupação, o tipo de cidade que nós queremos, o tipo de mobilidade, o tipo de transporte público, qual vai ser a matriz energética que a gente vai usar. Nós vamos continuar com o diesel ou vamos estabelecer que na próxima licitação, quando tiver, vamos trabalhar com modelos a gás ou elétricos? Jordi, nós estamos terminando esse primeiro programa, nós vamos fazer 2 programas. Vamos, estamos juntos. Então, encerrando essa primeira parte, já vamos convidando vocês para o próximo programa com o Jordi Castanho na semana que vem. Então, agradeço aí a presença de todos e aguarde nossa segunda parte deste programa Ecologia em Ação na semana que vem. Um abraço para todos.